Alerta máximo: isto está matando a igreja. Você já percebeu que existe algo extremamente perigoso no meio adventista? Um inimigo silencioso que está corroendo os pilares de nossa fé? Este perigo é sutil, quase imperceptível, mas sua presença é devastadora. Ele se infiltra nas conversas, nos pensamentos e até mesmo nas pregações, disfarçado de boas intenções e verdades parciais. Sem fazer barulho, está minando nossa união, enfraquecendo nosso comprometimento e distorcendo nossos princípios. Este inimigo não tem rosto, mas está em todos os lugares. Pode estar em um simples comentário, em uma dúvida não resolvida, ou em uma atitude aparentemente inofensiva. É um câncer espiritual, que cresce e se espalha, levando muitos a questionarem a própria fé e se afastarem dos caminhos de Deus. E você, está preparado para enfrentar essa ameaça? Está atento aos sinais de sua presença? É hora de abrir os olhos e fortalecer os alicerces de nossa crença, antes que seja tarde demais. Este inimigo tem nome, e ele se chama alvo de batismo. É importante reconhecer que a organização e a sistematização do trabalho de Deus são essenciais, pois nosso Pai é um Deus de ordem. No entanto, tratar a igreja como uma empresa, determinando aos pastores metas de batismos como essas fazem com a venda de seus produtos, é a maior armadilha para a vida espiritual da igreja. Isto não é bíblico. O alvo dado por Cristo não foi um alvo de batismo, mas um alvo de evangelização, ou alguém me prova o contrário? O alvo é evangelizar o mundo todo e o batismo uma escolha individual, e não existe como designar alvo sob a escolha de cada um. Agora iremos provar em 5 tópicos perceptíveis o quanto esta maldição empresarial está prejudicando a Igreja de Deus, e se você tiver algo a acrescentar, agradecemos se fizer isso nos comentários. E no final lançaremos uma pergunta-chave tocando o dedo na ferida. Chega de covardia. Dê um basta na letargia, os covardes não entram no reino de Deus. Vamos aos tópicos. 1. Comercialização da fé. Tratar a igreja como uma empresa pode levar à comercialização da fé, onde o foco é mais números e metas do que o crescimento espiritual genuíno dos membros. Essa abordagem pode criar uma mentalidade de clientes em vez de uma comunidade de crentes, onde os membros são vistos mais como consumidores do que como parte integrante do corpo de Cristo. O valor espiritual das atividades da igreja pode ser perdido, e a profundidade das relações com Deus pode ser comprometida, transformando a prática religiosa em uma transação comercial. Participei de conferências onde os obreiros eram cobrados de maneira insana, e eram culpados pelo baixo número de conversão. O líder chegava a questionar quem estava em pecado. Isto tudo causava exaustão em cada um e o pior, gerava espírito de competição. Até o obreiro tentar tomar o estudo bíblico de outro porque parecia ser mais promissor devido ao número de membros na família existia. Eu sei que conversar desse assunto pode ser desgastante, porém necessário, pois só existe um meio de mudarmos isso, nos unindo e repudiando tal prática. Isto está matando a igreja. 2. Pressão sobre pastores e suas famílias. Já ouviu falar de pastor doente, ansioso, deprimido, se divorciando da esposa? Estabelecer alvos de batismo pode colocar uma pressão excessiva sobre os pastores para alcançar esses números, potencialmente levando a práticas de evangelismo superficiais ou insinceras. Afinal, ele precisa alcançar sua meta. Essa pressão pode estender-se às famílias dos pastores, que frequentemente compartilham o fardo das expectativas elevadas. Essas podem sofrer com o estresse constante e a falta de tempo e atenção do pastor, resultando em desgaste emocional, espiritual e até físico. O impacto sobre a vida familiar pode ser significativo, com o risco de prejudicar o bem-estar e a estabilidade familiar. Não vou citar nomes por questão de ética e respeito pelo ser humano, mas por acaso você já ouviu falar de algum pastor que viajava exaustivamente deixando a família constantemente de lado para surpreender em suas metas, e por fim acabou perdendo sua família legítima? Eu já. E o mais triste é que chama a esposa praticamente abandonada de parte culpada. Nossos pastores precisam ser estimulados a maior tempo de oração, estudo da palavra e dos testemunhos, a visitarem os membros e levá-los ao abandono das práticas do mundo e a buscarem uma vida de consagração. Chega de metas empresariais. Isto está matando a igreja. 3. Perda de foco espiritual. A ênfase em metas de batismo pode desviar o foco da igreja do crescimento espiritual e do desenvolvimento do caráter cristão. É claro, o caminho é apresentado mais largo e aprazível, nada de falar muito a respeito de renúncias para seguir a Cristo, pode vir com o mesmo tipo de traje, e de vaidades,
A mensagem de saúde é apenas um conselho, não precisa se preocupar muito com isso. Quanto menos falarmos no assunto melhor, nada de nos aprofundarmos para não assustar ninguém. Assim, a espiritualidade pode ser negligenciada em favor de atividades que aumentem os números, o que pode resultar em uma comunidade de fé superficial e menos comprometida com os valores e princípios das mensagens dos 3 anjos de Apocalipse 14, que por sinal é apresentada pela metade. O verdadeiro propósito da Igreja, que é a edificação espiritual e a formação de discípulos de Cristo, fica comprometido quando o sucesso é medido apenas por números. Isso está matando a Igreja. 4. Mundanização da Igreja. Quando a Igreja adota práticas empresariais, há um risco de introduzir valores e métodos seculares que são incompatíveis com os ensinamentos bíblicos. Isso pode incluir uma ênfase desproporcional em sucesso material, competição e pragmatismo, ao invés de humildade, serviço e dependência de Deus. A cultura da Igreja pode ser transformada, adotando características de uma organização secular em vez de manter a santidade e a separação do mundo, como já citamos no tópico anterior. Até os métodos de ensino se assemelham mais ao mundo, com espetáculos teatrais, séries, festas pagãs. Isso tudo afasta a Igreja dos ensinamentos bíblicos. Isto está matando a Igreja. 5. Superficialidade na conversão. A pressão para atingir metas de batismo pode resultar em conversões superficiais, onde os novos membros são batizados sem um entendimento profundo ou comprometimento real com a fé. Quando o objetivo principal é aumentar os números, o processo de discipulado e ensino pode ser acelerado ou negligenciado, resultando em membros que não estão verdadeiramente enraizados na doutrina e nos princípios cristãos. Isso pode levar a uma igreja com muitos membros, mas com pouca profundidade espiritual, comprometendo a integridade e a eficácia do testemunho cristão. Em certa ocasião, uma família adventista pediu a um obreiro que ministrasse estudos bíblicos para uma familiar que pediu o batismo. O obreiro pediu a essa que se batizasse sem a necessidade dos estudos, visto já ser de família adventista. Essa então, percebendo algo de errado, desistiu de ser batizada. Assim batizam-se pessoas ainda não preparadas, até mesmo na prática de pecado como uniões não permitidas pela Bíblia, ou até mesmo fazendo uso do fumo ou coisa semelhante. A pressa para que a meta seja alcançada transforma as pessoas em números e isso é desastroso e repugnável. Na verdade, isto está matando a Igreja. Este vídeo é acusador? A mensagem à Igreja de Laodiceia é uma impressionante acusação, e é aplicável ao povo de Deus no tempo presente, diz Ellen White em Testemunhos Seletos, volume 1, página 327. É uma mensagem de acusação vinda de Cristo, a fiel testemunha. Nenhum mensageiro do Senhor foi bem quisto entre os seus. As pessoas gostam de elogios e os líderes não apreciam que lhes apontem os erros. Por isso Elias teve que se esconder numa caverna e João Batista perdeu a cabeça. E nós do Decifrando continuamos gritando: alerta, isto está matando a Igreja. E você vai ficar aí parado?